Oi, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Fabi Santina e os nossos episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube, Fabi Santina, e também no Spotify. Temos o canal de cortes e as redes sociais do podcast, que é tudo Vida de Mãe Podcast. Lá vocês encontram tudo. Tem a minha rede social também, né? Fabi Santina, lá no meu Instagram. Tem muito conteúdo de maternidade, de moda, de beleza, lifestyle, autocuidado. Bom, estamos aqui no estúdio da You Group, esse estúdio lindo, onde está sendo feita a segunda temporada do podcast. E para o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma convidada que é fisioterapeuta obstétrica, que foi a minha fisioterapeuta obstétrica durante a gestação da Gigi. E que é fisioterapeuta obstétrica tanto do Centro de Medicina Integrativa da Promatre, quanto de outras clínicas particulares, a Pamela Romana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando da fisioterapia pélvica, que é uma área que precisa ser conhecida por várias mulheres, né? Por conta justamente de apresentar alguns problemas e que não sabem quem tem tratamento. Então, acho que é uma oportunidade ímpar falar sobre tudo isso. E que não é só para gestante, né? Às vezes a gente pensa só na parte de gestante, mas pode ser tanto para gestante, quanto no pós-parto, quanto mulheres de modo geral. Sim, a fisioterapia pélvica, isso é o que é legal de falar, né? Porque ela é uma área da fisioterapia que ela vai abordar a região pélvica, mas de uma forma integrativa com outras regiões também. E quando a gente fala do público que ela abraça, a gente fala desde crianças. Então, você está com uma criança que está com uns 2 aninhos, a Gigi. Vai fazer 2, Vai fazer 2 aninhos, então, a parte do desfraude, né? Por que criança de 5 anos ainda faz xixi na cama? Então, tem a área da fisioterapia pélvica também pediátrica. Tem a área da fisiopélvica que trata mais idosos, aquela que trata mulheres, homens, disfunções sexuais. Então, é uma área muito abrangente que trata diversos distúrbios dessa região pélvica também. Uhum. E, bom, aí vamos falar, na verdade, o que é a fisioterapia pélvica voltada para gestante pra mulher. e por pós-parto ali, né? Para essa fase de mãe ali. Bom, então assim, quando a gente fala em gestação, a gente trabalha muito vamos colocar as queixas que aquela mulher apresenta durante a gravidez e também para a preparação que a gente pensa no parto, né? Uhum. E quando a gente fala em queixas, e aí a gente pensa, a mulher que está grávida, o corpo dela não sabe o que, por exemplo, o que é uma cesárea, já, caso a mulher queira de cara uma cesárea, né? Uhum. Então, ela vai passar por todas aquelas adaptações que aquela mesma mulher vai para um parto vaginal. Então, pode aparecer uma incontinência urinária, que são aqueles escapes de xixi que aparecem na tosse, no espirro, né? Uhum. Dor na relação sexual pode aparecer também. Aquela dor na lombar. Eu lembro que você teve muita ciático. dor. Nossa, eu tive muita dor no ciático. Lembro que... E aí tem um detalhe, gente. A Fabi é bailarina. E o desafio para qualquer fisioterapeuta é tratar a bailarina. Porque alongamento não resolve, porque ela já tem um alongamento de colocar a cabeça no pé. Uhum. Então, você quebra a cabeça. E tanto que a gente não conseguiu, você teve que ir para a parte Eu tive que tomar a injeção, anti-inflamatória. Que é bem raro também, grávida, tomar algum anti-inflamatório injetável, né? Eu lembro que... Enfim, foi... Eu tentei tudo, eu fiz acupuntura, tudo, assim, o que eu consegui tentar, eu tentei. Lembra que você comprou um massageador, que era uma pistolinha? Massageador. Aí eu sei que passou uns 20 dias que eu já nem andava mais, aí eu fui no médico assim, ó, eu não consigo dormir, eu não consigo andar, e nada tá resolvendo. Eu lembro. Aí ele falou, tá, vamos pra injeção. E aí o legal de você estar falando isso é que a Fabi já é uma paciente diferenciada do pós-parto. Então, o olhar já tem que ser diferente. Assim como tem mulheres que não passam por nada disso e que o pós-parto pode ser diferente. Então, a fisioterapia pélvica, quando a gente fala da gestação, a gente tem que realmente olhar para aquela gestante de uma forma muito individualizada. Por que eu estou falando isso? Uhum. Porque eu lembro também que por a Fabi, durante a gestação, apresentar uma dor muito forte, a parte toda musculoesquelética foi sobrecarregada, né? E aí a gente leva em consideração o biotipo dela. Do pós-parto, eu te recomendei uma cinta, lembra? Uhum. E aí choveu, não, você usa cinta, né? E eu lembro que a gente se comunicou, disse, não. Aí eu tive que responder os seguidores, que a Fabi foi uma paciente diferenciada, que a cinta estava sendo recomendada, mas associada a alguns exercícios, isso é muito importante. Mas eu confesso que eu não conseguia usar muito. Eu acredito. Porque agora que ela tem um filhinho, o Pedro, de 5 meses. Vai fazer 5 agora. Vai fazer 5. Então, agora você já viu o outro lado do pós-maternidade. Então, tipo assim, eu até queria usar, mas, cara,
Incomoda. Não, incomoda, tipo, pra sentar, pra amamentar. Sim. Você já tá usando fralda ali no primeiro mês, que, tipo, você tá sangrando. Então, tipo, eu falava... Tipo, a dignidade bate no pé. É tudo que você menos vai lembrar. Trocava de pijama 30 vezes no dia. Então, nem era mais pijama, era camiseta, porque vaza aquela tudo. Mancha aqui, gente. Então, é assim, sem dignidade, que dirá tempo pra pensar nisso, assim. Então, não usei. Se usei pouco, tipo, vou sair. Colocava a cinta, né? Então, tipo, não usava. Mas até essa questão da dor no ciático, né? Hoje eu vejo que foram várias questões. Então, assim, eu já engravidei acima do meu peso normal, entre aspas, né? Que é o que eu considero o meu peso saudável ali. Porque foi durante a pandemia, então eu ganhei 10 quilos na pandemia e engravidei já com esses 10 quilos a mais do que é o meu peso. Não, aí você imagina que na gravidez você ganha peso assim, ó. Não, eu ganhei 13 na gestação. Então, assim, no final... Tô ganhando, eu ganhei 15. Então, mas eu já tava com 10, então foi 23 acima do... no final, eu não aguentava mais. Te entendo. Tanto é que eu falava, se eu fosse engravidar de novo, eu ia tentar, tipo, emagrecer pra engravidar no meu peso saudável ali, pra, tipo, não ter essa sobrecarga de peso mesmo. Joelho, coluna, tudo, sabe? Foi muito puxado no final. Então, é nesse ponto que a fisioterapia pélvica atua, pra te dar qualidade durante esse período de sobrecarga funcional e mecânica absurda em pouco tempo. Né? Então, por exemplo... Muda tudo, né? Ali dentro. Não, aí tem um detalhe. A gente tá falando só de pélvica, mas a mama cresce. Aí você começa a ter dor nas costas também. A postura muda. Você começa a andar que nem um patinho, um pinguim, com as perninhas mais... Tudo muda. Muda. Quem tem costume de dormir de barriga pra baixo, já tem que mudar. Então, tipo, pra pessoa já é um desafio a mais ali. Tipo, começa a dormir mal, aí tem você várias coisas. Começa a perder função do músculo do abdômen. Aí sobra tudo pras costas também. Aí você... Aí tem gente que se preocupa já com diástase, enfim. Então, a gente trabalha, óbvio, de um jeito global, mas focando nessas queixas da região da pelve, né? E aí, de novo, cada mulher vai ter a sua demanda, né? E aí, aquela que tem na cabeça que quer um parto normal, que vai tentar, porque a fisiopélvica nem médico... Nada garante. Nada garante. Mas a ideia é que a gente... proporcione, né, uma melhor experiência e minimize as consequências, por exemplo, de um parto vaginal. Então, a gente também não pode prometer, por exemplo, laceração, que é vou falar de um jeito meio grosseirinho, que é um rasguinho que acontece de forma natural, né? Então, grau 1 e 2 geralmente são os comuns e que acontecem. Então, a gente consegue prevenir, por exemplo, lacerações mais graves. Mas a gente tem que pensar, é um contexto ali o parto, né? Então, tem o tamanho do bebê, a posição do parto, tem a equipe que está envolvida. Então, a fisiopélvica, ela trabalha com essa qualidade, né, da gestante durante todo esse período, esses 9 meses ou 40 semanas. Quando a gente pensa no pós-parto, aí a gente tem que levar em consideração como foi o parto, né? Foi vaginal, foi cesárea... Aí sim a gente... Teve laceração? Teve laceração, não teve, né? Teve uso de alguns outros recursos. Foi cesárea, o que aconteceu na cesárea, né? Então, ela usou... teve a diástase, como que foi, se você vai avaliar isso depois de 2 meses, mais ou menos. Então, assim, só que é tanta coisa que até eu incentivo as pacientes voltarem numa avaliação do pós-parto com a fisioterapia pélvica, mas hoje, como mãe, eu entendo como é difícil sair de casa. Sim. Como é difícil sair de casa, porque é toda uma logística, né? Mas se você tem uma boa rede de apoio, né? Tem com quem fique com o bebê, então leva junto. É importante a gente fazer essa avaliação do pós-parto para ver, entre aspas, o que sobrou ali daquele período, né, de sobrecarga que teve ali durante esses 9 meses. Sim. E aí, quando a gente fala em queixas durante a gestação relacionadas à pelve, a incontinência urinária. Tem a incontinência urinária, tem a dor na relação sexual, tem a dor da região bem da lombar, tem uma dor na região do cóccix, né? Isso é a região pélvica. E aí, quando a gente fala em dor nas costas, a gente tem uma associação absurda, né? Quem tem dor nas costas, isso serve para todas as mulheres, não só a gestante. Você tem 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver incontinência urinária em algum momento na vida. Tô ferrada, porque eu tenho muita dor nas costas. Já tô aqui, ó, eu não vou nem falar de você. Somos carimbadas pelo fato de gestar, né? Por mais que tenha sido cesárea a nossa via aqui. Mas sobrecarregou ali, né? De alguma forma. Mas é isso aí. Mas que bom que a gente se conhece, a gente tá altos dias. Não, eu tenho histórico familiar de incontinência urinária, né? Então, minha avó, minha mãe tem esse histórico ali. Não sei se isso conta de alguma forma. Condição genética conta, a raça conta, né? Quantos quilos você ganhou na gravidez conta, a via de parto conta,
Então, a gente tem um histórico. Tudo. E assim, eu tive uma incontinência urinária ali mais pro final da gestação, você lembra? Que aí depois a gente conseguiu resolver, que era tipo no espirro, numa tosse. Você lembra? Lembro, mas é super importante falar sobre isso. A Fabi, posso falar, né? Então, a Fabi tinha uma consciência de assoalho pélvico absurda. Sempre teve. E geralmente as pessoas acham que a incontinência urinária está relacionada à força. Não está. Nem tudo se resolve com força, né? E às vezes, e você melhorou depois. Melhorou, não tive mais. É só você ficar atenta em que momento ativar essa musculatura, em situações de esforço, por exemplo, né? Então, a gente tem que ficar atento, nem sempre. Por que eu estou reforçando isso? Porque as pessoas associam a fisioterapia pélvica apenas ao contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Fortalecer, fortalecer. Não é isso. Sim. Então, você tem que saber acionar essa musculatura no momento certo. Então, no tosse, no espirro, você tem que pré-ativar essa musculatura e tossir. Porque senão a pressão que gera no abdômen é muito alta e acaba ultrapassando um músculo pequenininho que tem na saída da uretra ali. E aí, ultrapassa essa pressão, você perde xixi. E que não é nada agradável, né? Então, assim, é o fato de... E é um tipo de musculatura que você não é ensinada a ter consciência. Não, antes de você parar pra pensar, você nem acha que essa musculatura existe, né? Tipo, é uma coisa que... E nem sabe a importância Você dela. faz o xixi, mas você faz assim, você não pensa pra fazer o xixi, é tipo natural. É natural. Mas quando você para pra pensar, sabe quando você tá, tipo assim, fazendo xixi e você segura? Essa é a força, é essa musculatura ali, né? É essa de segurar, consciência soltar. que você tem de segurar Só e que a soltar. gente nunca nem Não, para pra não, pensar nisso. não. E aí, quando você consegue entender que a força dessa musculatura é diferente da força de fazer cocô, que você acha que é tudo a mesma coisa ali, né? Não é. E aí você verdade. tem que contrair só essa musculatura, tipo, é difícil, é muito difícil ter essa separação ali. Não, mas olha que louco a gente tá falando. A gente tá falando de uma área da fisioterapia, né? Que eu falei de diversos públicos que ela atende, mas a gente tá falando, por exemplo, o meu caso, direcionado só para a saúde da mulher, né? E a gente tá falando de uma musculatura que até pouco tempo eu vou falar de um detalhe dessa musculatura, como o clitóris, por exemplo. Se a gente esticar para 25 anos, assim, atrás, ele era altamente negligenciado. Então, quando a gente fala hoje de uma fisioterapia pélvica que aborda disfunções sexuais, a área da assoalho pélvico, incontinência urinária, a gente está num avanço absurdo. E hoje falando de uma musculatura que até então nunca foi ensinada ou tocada. Tanto que tem muita mulher que ainda desconhece essa área e que acha extremamente constrangedor em ir para o consultório fazer semanalmente sessões de fisioterapia pélvica, porque sabe que vai ter um contato Não é íntimo. a coisa mais tranquila do mundo, Não tá, não gente? Não é. É uma coisa meio que tipo, ai, meu Deus. Uma Mas... academia íntima ali, de repente, você tá Não, levantando. gente, você joga videogame, não vou ter que contar disso. Verdade. Vou ter que contar. Você joga, tem que ter um controle absurdo. Então, assim, e realmente, né, algo que não é ensinado. É como se eu pedisse pra você assim, Fabi, levanta a tua sobrancelha direita, levanta a tua esquerda. Então, tem gente que... Tem gente que já sabe naturalmente fazer isso. mas é algo que não é ensinado. Então, tem gente que brinca com o peitoral de levanta o peito direito, levanta o peito esquerdo. Se você me pedir, eu não sei nem pra onde é que vai. Tem essa consciência da musculatura ali, né? Do mesmo jeito o assoalho pélvico. Então, se eu te pedir, você vai dizer, tá, como que eu contraio? Não, deixa eu ver. Tá, mas como que eu faço, né? E a gente brincando com o Epinô lá também, utilizando ele de forma consciente. Fabi, expulso. Tá, como que eu expulso? Não, assim, Fabi. Não, não é essa força, é essa força. Não, pera, só um minuto. Então, você vai tendo um ganho de consciência. Pra quem tá perdido aqui, Epinô é um aparelhinho que você... É tipo uma bolinha, né? É uma que bolinha. Você coloca lá, ele tá ligado num negocinho de pressão. E ele vai aumentando depois que tá lá dentro, pra simular o tamanho da cabeça do bebê. Quem controla isso é a paciente. É, né? a gente então, que vai eu não fico aumentando. com ele na mão. Pra você ir começando a ter não é nem laciar, digamos assim, mas é ter a... Você sentir a que ele noção preencheu bem o canal e você perceber... Ele funciona como um biofeedback, né? Então, por exemplo, eu faço a contração, eu vejo como o ponteiro se comporta. Então, a partir do momento que eu vejo o comportamento do ponteiro, eu contraí. Quando eu contraio, ele faz esse movimento. E se eu relaxo, ele faz esse. Isso, agora contrai 10 vezes. 1, 2, então você vai fazendo um treino visual e aí para quem tem dificuldade... Você tem certeza que você tá realmente Exatamente, contraindo, né? Porque às vezes você acha que tá contraindo e não tá contraindo nada ali. Mas posso te falar uma curiosidade? Hoje o perfil de mulher, eu acho que pela sobrecarga na vida da mulher hoje, de trabalhar, ser mãe, ser profissional, ser o 100% tudo... Ultimamente, o que tem apresentado, aparecido mais no consultório, são mulheres com dificuldade de relaxar. Mais do que de contraído é relaxar. Tá sempre tenso, assim. Então, eu digo, Eu tinha um pouco essa dificuldade, lembra? Eu conseguia contrair, mas aí o relaxar nunca descia tudo, assim. Você ia meio que em parcelas. Ele fazia...
Isso, Fabi. Não, tô relaxada. Não, Fabi não tá. Não. Ai, descia. E aí tem toda aquela conduta de a gente conversar e descontraindo. Quando olhava pro ponteiro, o ponteiro tava lá embaixo. Você tá vendo? Ó, você relaxada. E aí, quando ela fala, tipo, expulsar o Epinol, então você tá com ele lá e você tem que, você, com a força de lá, tem que conseguir expulsar. Exatamente. Que é o que você vai ter que aprender pro trabalho de parto. É engraçado que quando eu falei na época que eu tava fazendo fisioterapia pélvica, as pessoas, então você vai ter um parto normal, parto via vaginal e tal. E quando eu falei que não, que eu tive cesárea, então por quê? Então por que fez? Então as pessoas têm muito isso, tipo assim, só vai atrás de fisioterapia pélvica quem quer ter um parto normal, quem não quer não precisa. Não, precisa. Né? Foi o que eu falei no começo, assim, o nosso corpo, ele não sabe o que é uma cirurgia, né? Então, ele vai se preparar, você querendo ou não, ele vai se preparar para um parto normal. Todos os hormônios, relaxamento de articulações, tudo que você puder imaginar, ele vai se preparar. A pelve, né? A pelve, tá ela vai abrir mais. Você vai querendo ou não. Então, assim, a gente trabalha baseado nos desconfortos e na preparação para o parto. Independente de via, porque a gente tem que pensar também que se você faz uma atividade física durante a gestação, a tua recuperação para cesárea vai ser bem melhor, né? Então, assim, a Fabi, você não era sedentária durante a gestação, você treinava, Não, eu treinei até esse momento que eu comecei a ter muita dor, aí eu parei, total. Não, e passou perrengue no pós-parto, assim como eu também passei, né? Imagina se a gente não faz absolutamente nada. Eu não digo que eu passei perrengue no sentido, tipo, físico. Eu, assim, eu tive a hemorragia e tal, mas no dia seguinte eu já tava andando, eu tava bem. No mesmo dia a gente fica em pé. Não, eu não fiquei no mesmo dia porque eu fiquei 24 horas na UTI, foi deitada e tal. Mas depois levantei com uma dorzinha, andando com uma dificuldade. Eu lembro que 11 dias depois eu tava fazendo foto de recém-nascido de sapatilha, fazendo foto, agachando, levantando. E as pessoas, mas você fez cesárea? E eu tô sentindo nada. Então eu não tive essa dor, esse desconforto do pós-parto, da cesárea. Não diria que eu senti nada disso ali, eu senti outros problemas, né? Então, a amamentação. Mas aí você pensa, né? Mas assim, você sai com a barriga de 7 meses da maternidade. Né? Eu lembro de uma pessoa assim pra mim. Tem certeza que não tem outro aí dentro? Ai, gente, que vontade de matar, né? Não, eu não saí com a de 7, eu saí literalmente com a de 9 meses. Minha barriga. Tanto que eu ganhei 15 quilos quando eu me pesei. Parecia que eu tinha tido um filho de 1,5 kg. Eu disse, gente, não, mas era pra eu ter emagrecido pelo menos 3,5, não é possível, eu vou ser inchada. Mas, enfim, então a gente trabalha com essa parte da recuperação do pós-parto. Quando a gente pensa em pós-parto, onde a gente entra, né? Então, logo no pós-parto imediato, hoje tem a aplicação do tape, né? Eu já ouvi falar do na sua época não era não era tão falado. Olha, a gente tá falando de menos de 2 anos. Então, assim, a aplicação de tape que melhora aquele edema abdominal, né? Ajuda muito, te dá mais segurança e conforto. A gente fala que é uma cinta funcional. E associada ao tape, porque ele não é milagroso, você tem que fazer alguns exercícios respiratórios que eu te ensinava também, né? Então, é uma associação. Então, no pós-parto imediato tem essa parte. Então, a gente pode trabalhar também com ajuda na amamentação, aplicação de laser nas fissuras mamárias, que acontecem demais. Eu fiz laser. É uma coisa que a gente tem que falar muito de amamentação também, porque é uma luta e é uma vitória. Você chegou a 1 ano e um pouco, não foi? 1 ano e 4 meses. Isso é um privilégio, assim, absurdo. Porque tem mãe que quer muito e não consegue, né? Sim. Então, a gente trabalha nessa parte de laser também. E aí, com os 45 dias depois, né? Quando as coisas estão mais calmas e você está cogitando a voltar à sua vida íntima com o seu parceiro, né? A sua parceria. E aí tem as questões sexuais também. Vamos falar de uma coisa que eu não sabia. O quê? Eu pensei, parto via vaginal, beleza, mexe tudo ali. Parto cesárea? Tá, beleza, não mexeu nada. Passou os 45 dias, tá ok. Dói, não sei se dói igual, né, porque eu nunca tive um parto, mas dói, tipo, eu não esperava que, sei lá, mudou alguma coisa ali, mas mudou, né? Muda, e é muito louco. Eu tive a sensação, gente, agora eu vou falar uma coisa muito íntima. Eu tive a sensação, agora eu já acho que não, mas depois, no começo, assim, eu falava, gente, tá diferente ali embaixo, visualmente. Visualmente? Eu falava... Ele falou, eu não sei se é da minha cabeça, mas eu achava... Talvez porque eu fiquei muito tempo sem ver, né? A barriga, talvez. Na barriga, não. Eu tenho uma foto com um espelho, assim, olhando assim, gente... Não, você não vê por um tempo, nada. né? Com a barriga ali. Mas eu não sei, eu ficava com a sensação. Eu falava, gente, tá diferente, tem alguma coisa estranha, tá diferente. Agora ou eu já acostumei, ou voltou, enfim, não sei. Ela engorda junto com você. Isso é verdade, engorda junto. E eu, por ter a cicatriz da cesárea...
fica... Duas barriguinhas. Assim. Ficou pra sempre, assim. Dois Ficou negocinho. fofinha, né? Ficou fofinha. É uma coisa meio estranha mesmo. Ai, gente, é muito amor, viu? É muito amor do marido, né? Da parceria tem que ter. Mas Que essa muda questão da dor no pós, né? Depois dos 45 dias, a dor na relação, ela pode vir sendo cesárea, sendo via vaginal. E incontinência urinária também. Também, independente da via de parto. Independente da via de parto. Então, assim, vou explicar um pouquinho de um jeito bem na anatomia. Existe um tecido muito fino embaixo da nossa pele chamado fáscia. E ele é um tecido único. Significa que esse tecido, ele vem daqui à ponta do pé. Ele é um tecido único. Então, e o que ele ajuda, né? A distribuir tensões. Então, às vezes você tá tensa aqui, esse tecido tá... Imagina que você tá com... uma meia calça no corpo inteiro. Uma meia calça no corpo inteiro, exatamente. Então, quando você tem uma cicatriz, né? No caso, a cesárea, que foram ali 7 camadas. Você rompeu várias camadas da fáscia também. Tem a fáscia mais profunda e a mais superficial. Então, imagina que por assoalho pélvico, essa região aqui interna, né? E a superficial que está relacionada aqui a função sexual, existe uma fáscia por cima. Alguém pode estar perguntando, mas que é isso, né? Então é só pensar no frango, um peito de frango, e a gente faz assim, tem aquela pelezinha transparente, né? Então aquilo ali é uma fáscia. Então ela tem uma função de distribuir tensões. Então a cesárea, você fez vários cortes, depois saiu costurando, e aí tem a parte da cicatrização que vai gerando algumas aderências. E aí, paralelo a isso, as nossas emoções também tem uma conexão com a face. Tanto que quando você sai de um dia estressante de trabalho, você pega no seu trapézio aqui, tá tenso. Tem umas bolas aqui doloridas. E você não levantou peso nem nada. Foi só o excesso de tensão. Então, isso também gera um reflexo lá no assoalho pélvico. Então, por isso vem a dor na relação sexual, né? Então, às vezes, a incontinência urinária não está relacionada à disfunção de contração, mas de relaxamento, porque você está sempre tensa, e aí você não consegue exercer a função completa. Então, o nosso corpo é muito louco. Assim. A emoção funciona de um jeito gerador de tensões em diversas regiões do nosso corpo. Não, mas muito louco, porque é uma coisa que eu não imaginava. Então, eu falei, gente, mas eu tive cesárea, né? Não era pra estar assim. Eu tenho um paciente que fala assim, a sensação que eu tô perdendo a virgindade, ou então que eu não consigo mais, é difícil. Ainda mais tem o fator ali, a amamentação, que você perde a libido, tem toda a né? tensão, você tá ali, você tá toda cagada no pós-parto, entendeu? Você nem tá muito afim, mas enfim. Tá bom, vai, deixa eu fazer o teste. Aí eu não esperava, real, eu fiquei tipo assim, Jesus amado, meu Deus do céu. Não, tudo que não é divertido é pra mulher, né? Porque você tá preocupada com a cicatriz, você tá de olho na câmera, se você tem creme olhando pro bebê, se o menino resmunga, aí você vai terminar. É bem assim. A cabeça nem tá precisando, a cabeça tá em outro lugar, né? Tipo, É isso mesmo. São várias tensões ali acontecendo. Mas é um bom começo, é importante. É aos pouquinhos, né? E aí depois a dor some, e aí tá tudo certo. Mas eu não esperava, foi uma coisa que foi realmente uma surpresa pra mim. E as pessoas também falam muito, principalmente quem tem parto normal, que fazer cocô depois é muito difícil. Eu não tive esse problema, mas o meu foi cesárea, então eu não sei se tem diferença. Isso mesmo. Então, isso que depende de se levou ponto, se não levou. Tem a questão ainda da episiotomia, que é uma coisa muito polêmica. Então, assim, se a gente fala... Você falou no começo da musculatura, né? Que tem que se saber diferenciar. Se já é difícil você ter consciência de contração, imagina diferenciar que você tem que contrair mais a região vaginal do que a anal. Né? Então, quando a gente pensa assim olha aqui, eu vou só mostrar, tá, Fabi? Quando a gente fala de fazer cocô, olha, é um músculo só, tá vendo aqui, ó? Então, se você teve corte nessa região, pega um pouco a região do centro do tendíneo aqui, né? Então, quando essa região do esfíncter, ele tá saindo, né, no caso do cocô, ele gera uma tensão nessa musculatura. Então, é aí que vem a dor. Esse desconforto. Por isso que é importante. Eu até brinco com minhas pacientes, deixa para ter o trauma comigo de desconforto do que ter em casa, porque aí você pode entrar no ciclo da dor. Aí vem outro problema, que é justamente o vaginismo ou a dispareunia, que chama, que é justamente essa dor ou na relação ou em outras situações. Então, é importante voltar na fisiopélvica. Como a logística, não sei. Difícil, mas... Eu sei. A gente já falou do Epinol. E aí tem um outro negócio. Qual que é o nome do... É um biofeedback. Biofeedback. Então, assim, é realmente um videogame, tá, gente? Então, você vai colocar um sensor. E aí,
ele tá conectado a uma tela lá do computador, um joguinho onde, quando você contrai, quando você faz força, ele sobe, quando você relaxa, ele desce. E esse sobe, esse desce, você pode colocar uma animação. No caso, tinha passarinho, tinha uma fadinha, Balãozinho. tinha um balãozinho, peixinho, Nemo, né? Então, você coloca lá as programações. Então, por exemplo, então agora vai fazer sobe e desce, sobe e desce. Então, tinha, tipo, obstáculos, uma Sim. montanhazinha, e você tem que contrair pra subir, relaxar e ir seguindo. Era um videogame, eu rachava o bico toda vez. É engraçado, mas tem a parte, o fundamento por trás, né? Então, quando a Fabi diz assim, ó, sobe, desce, a gente tá trabalhando umas fibras de força. Então, por exemplo, quando a gente tosse e espirra, isso é rápido, né? Então, aí tinha o sobe e segura. Aí o negócio começava a fazer assim, segura e solta. Então, ó, olha a diferença. Esse sobe, desce. Quando eu vou tossir ou espirrar, eu tenho que ter essa ativação rápida. Então, a gente vai trabalhar essas fibras rápidas com esse sobe, desce, passarinho, sobe, desce. Quando ela diz segura, é aquela vontade. Então, vontade de ir ao banheiro. Então, eu vou segurar o xixi. Então, você está trabalhando aquela fibra de resistência. Então, Fabi, sobe o passarinho e mantém o passarinho em cima. Então, vai sendo lúdico. Então, para quem é visual, isso é maravilhoso. Porque você se neuroeduca, né? Porque também é muito difícil. Já é difícil você entender essa dinâmica de contrai aqui, mas não contrai ali. E para você ter certeza que você está fazendo, né? Porque você fala, realmente, será que eu tô contraindo? Será que tá certo? Então, quando você tem essa visão, ou até lá no hipnólogo, você tem essa visão de que tá contraindo, você consegue ter essa noção. Tipo, não, tô fazendo certo, tá? E o legal do videogame, eu não lembro se eu fiz isso com você, mas eu acho que eu fiz. Eu comparei a nossa primeira sessão, o primeiro teste. E depois de algumas sessões, a gente repetiu o mesmo teste, a gente se sobrepõe um gráfico um ao outro, e você vê o quanto, nossa, que legal. Porque até então, você não percebe que tá melhorando, né? Sim. Então, ele te dá um feedback bem legal mesmo, assim, e se dá até pra ficar feliz, né? Poxa, agora eu tô com o poder, né? De subir, descer, manter. E aí, isso repercute em diversas áreas, não só na parte de urinária, mas sexual também. E aí, fora isso, tinha outros exercícios, que aí a gente fazia exercício na bola, de respiração, contraindo. Então, tinha, tipo, vários outros exercícios também. Porque existem associações, né? Então, o assoalho pélvico, ele responde até um movimento de braço que você faz. Então, você, às vezes, contrai inconscientemente. Então, a gente fazia exercícios na bola, a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Então, primeiro, aprende até a consciência. Depois, associa agora a inspiração e a expiração. Agora faz o agachamento, contraindo lá embaixo, ativando a musculatura. Então, a gente vai fazendo por etapas. Então, a gente, por isso que eu falo, é fisioterapia pélvica, mas a gente é muito integrativo com outras regiões. Tem que ser, né? Então, nunca é só esse músculo do assoalho pélvico. Tem que olhar para outras áreas também. E aí, por exemplo, eu já não estava pensando, né, me preparando para um parto vaginal. Então, a gente fez tudo, mas a gente não chegou a avançar tanto ali naquela parte. Então, quando a pessoa realmente busca uma fisioterapia pélvica, porque ela quer, né, se preparar para um parto vaginal, então é mais essa parte de aprender o expulsivo, E tem as posturas também, né? Então, que bom que a saúde da mulher tem avançado absurdamente e que hoje a mulher consegue falar que ela durante o parto dela, ela vai ser a dona daquela situação, daquele evento. E muitas vezes é assim. Aliás, nem muitas vezes, acho que na maioria, se você tem o privilégio, às vezes, de ter uma equipe, você consegue ser dona do seu parto, né? Sim, sim. Né? A gente tem que ser realista também. Então, assim, você saber que pode parir em outras posições, isso minimiza as chances de você ter algumas complicações ali de lacerações graves, né? Então, não é só a fisiopélvica. Então, na fisiopélvica, você aprende que pode tentar um expulsivo na posição de lado, na posição de 4 apoios, na posição mais verticalizada. E é importante você levar isso para sua equipe também, né? Para o seu médico, para sua enfermeira, se eles também trabalham dessa forma. Então, assim, a gente prepara essa mulher para o desconhecido. Mas uma coisa eu aprendi com a minha obstetra, né? Que eu participo de parto com ela, na equipe dela. E ela disse assim, a única regra de parto é que não há regras. E realmente, você não consegue prever o que vai acontecer. Nada, né? Então, eu até brinco com meus pacientes, eu vou te preparar para a expectativa e a realidade. Então, o que seria a expectativa? Eu quero sentir tudo, eu não quero analgesia, eu quero, né? Então, vamos lá, vamos se preparar para isso. Mas, assim, eu também vou te preparar para a realidade. O que é a realidade? Eu quero chamar um anestesista com 3 ou 4 centímetros. Aí, você bloqueia essa região e a consciência que você tinha antes, sem analgesia, não existe mais.
Então, alguém não consegue mais controlar. Não, então, por isso que nas sessões a gente trabalha algumas posturas onde ela associa braço, perna e que reflete aqui embaixo, por exemplo, do expulsivo, entende? Então, ela vai mais confiante. Porque na analgesia você perde esse controle de tu contraindo só ali, né? Você na verdade, durante o parto você tem que relaxar, né? Você tem que soltar. Imagina uma gola de camisa que tem que estar soltinha para a cabeça passar. Então, tudo que ela não tem que fazer é contrair. E como ela não está sentindo nada, ela não sabe se está contraindo ou relaxando. Então, em algumas posições, durante as sessões, ela vai se identificar. Ó, essa aqui eu me identifiquei, eu acho que eu consigo relaxar. E aí vai. Mas na hora tudo pode mudar. Então, é importante a gente ter essa consciência de com e sem analgesia. Entendi. Nossa, gente, é muita coisa, né? E assim, acho que tem uma dúvida da galera. A gente até falou que tem gente que tem vergonha. Não é a coisa mais... Não é. Então, assim, se a pessoa é muito envergonhada, tem como fazer só exercícios onde ela não precisa tirar roupa, onde ela pode fazer... Tem, mas você vai perder muita coisa importante, né? O que é o diferencial da fisioterapia pélvica? É justamente você ter um tipo de tratamento para você, direcionado para você. O controle dessa musculatura. Dessa musculatura, dessa região, de preparar, alongar, desativar pontos de dores, né? E é importante você explorar, você conhecer seu corpo. Eu já tive paciente que não queria contato nenhum. E eu tranquilamente falei para ela, eu acho que você precisa buscar um pilates. Porque ela vai fazer todo tipo de exercício e não vai ter comandos também de contrai e solta, só que ela não vai ter realmente saber qual que é a real necessidade dela. Então, a fisiopélvica é importante você ter essa consciência. Lógico, eu posso ir na avaliação e não querer ser tocada? Claro, é nosso primeiro contato, né? Vamos ganhar um pouquinho de intimidade para depois virarmos amigas íntimas, né? E aí, tudo bem, aí a gente pode seguir dessa forma. Mas eu acho que é importante você pensar que a fisiopélvica... E assim, gente, depois que você vira grávida, vira meio que um domínio público ali, né? Você vai no médico, aí vai fazer exame, vai fazer um monte de coisa, tá tudo ali, né? Então, você já fica meio que tipo, tá bom, é mais todo mês. Meu marido até brinca assim, nossa, levei tanto tempo pra acessar o ambiente e agora toda vez tem alguém ali. Todo mês tem ultrassom, aí tem ultrassom transvaginal, aí tem exame disso, exame daquilo, então já vira um negócio que você já se acostuma, entendeu? É isso mesmo. E quando nasce, aí a dignidade é a parte de cima, né? Você começa a ficar com o peito de fora. Tudo quanto é lugar, já... É bem isso você mesmo. Pega andando, assim. É bem isso. Não, e eu ia te falar, Fabi, é até importante quando a gente falou de função sexual, né? Ainda tem ao lado da mama, porque pra namorar você tem que estar sempre sutiã e com absorvente sutiã, porque senão... Não, senão vaza tudo, né? Você tem que estar ali, ó, protegidíssimo. Não, sempre sutiã e de absorvente. Eu usei absorvente acho que até uns 4, 5 meses. E que louco, né? E seu filho fica com fome, porque ele começa a vazar, né? Você falando, passa o tempo, ele já enche e fala, meu Deus. Mesmo. Não sabia. E até, assim, quando eu parei de amamentar, e aí parou tudo, eu fiz, como é bom ter, tipo, é só meu de novo. Porque pra mim era dela e ponto, entendeu? Não conseguia desconectar. E aí, quando você fala, nossa, agora é só meu de novo, tipo, é uma sensação, não enche mais, tudo vai mudando de novo, né? Você vai voltando ao normal, digamos assim. É um conflito, né? E você fica, eu quero, mas ao mesmo tempo, que saudade. E várias outras coisas da amamentação, né? Então, tipo, eu ficava doente, aí você não pode tomar remédio porque você tá amamentando. Tipo, verdade. Várias coisas, né? Então, enfim. O que eu ia falar? Do pós-parto. A gente falou da questão da diástase. O que é a diástase? Ai, gente, a diástase é uma coisa... Você sabe que eu sempre busco acalmar minhas pacientes sobre a diástase, porque causa um terror na coitada das minhas grávidas. Diástase, já pode avaliar minha diástase? Eu disse, não, a diástase tem que acontecer na gravidez para o bebê crescer. Então, é assim, ó, quando a gente pensar no abdômen, naqueles gominhos, tem essa fáscia que eu tinha comentado, tem esse tecido bem fino, que passa aqui no meio e que une esses ventres musculares, né? Então, o que acontece? Durante a gravidez, ele abre, justamente para o bebê crescer e ter um ambiente saudável. Quando você tem o seu bebê, aí você tem que esperar um pouco, até porque você ainda está cheio de hormônio de relaxamento ainda, que está deixando esse tecido um pouco frágil. Então, a diástase, ela é a abertura, o distanciamento desse ventre muscular do abdômen. Só que o que tem que estar por trás, a gente precisa associar, não é só a diástase em si. Vou te falar que antes de engravidar eu já tinha uma diástase. Né? Hoje eu tenho uma diástase de 3 dedos de afundamento. A gente tem que associar a outras disfunções para a gente dizer que ela é patológica. Então, quais seriam? Eu morro de dor nas costas.
Então, aí você vai avaliar, tem diástase, isso faz sentido. Ah, eu tenho incontinência urinária. Poxa, faz sentido de ser patológica também. Eu tenho uma barriga muito estufada, que aí faz sentido também. Ah, eu tenho hérnia umbilical, então faz sentido também. Então, você tem que buscar uma reabilitação. Agora, quando você busca reabilitação, é importante frisar. Você não vai focar em fechar diástase. Você vai focar na função. Então, por exemplo, a gente tem até outras influenciadoras que tiveram neném, tem diástase, tem a barriga linda, maravilhosa, chapada. Mas, claramente, quando você vê aquela definição abdominal, você vê uma diástase, um distanciamento. Mas é uma mulher que tem músculo pra caramba, faz, né, crossfit, treina, tem função. Então, eu não posso dizer que ela tem uma diástase patológica, entende? Ela consegue ser maravilhosa mesmo com diástase. Então, a gente tem que associar essa diástase quando ela é patológica. Ela vem associada com algumas disfunções. E ela não existe essa questão de juntar de novo a musculatura. Esse não tem que ser o foco. Não, porque não vou te dar bem a real, assim. Eu, que reabilito, não vou conseguir fechar minha diástase pelo distanciamento. Então, o que eu estou buscando? Eu estou fazendo tratamento para diástase, né? E acredito, caso de Ferreira, espeto de pau, né? Eu tive que contratar, porque eu não tenho disciplina. A gente tá sempre se auto-sabotando. Sim. Então, assim, eu sei que ela vai conseguir me dar função, definição, né? Minimizar minhas dores nas costas. Eu não tive incontinência, mas eu sinto que meu abdômen tá um pouquinho mais abaulado, tá estufado. Então, assim, eu estou buscando função, não é fechamento. Então, quem te prometer fechamento é a pessoa bem audaciosa, assim, porque nem sempre vai fechar, isso pode te trazer uma frustração. Então, pensa sempre assim, em trazer função e não simplesmente fechamento. Se quer realmente fechar, tem que costurar. Tem que costurar, é isso que eu ia falar. Tem gente que faz isso, né? Ah, vai fazer abdominoplastia, não sei o quê, costura. Mas não significa que você tem função no abdômen. Você só fechou o buraco ali, mas não quer igual dizer nada. a lipoaspiração, a lipo-LED, né? Você fez os gominhos, não mas quer dizer aqueles que você gominhos... É só gordura, aqueles gominhos. Não quer dizer que aqueles gominhos é realmente que você morreu na academia pra deixar o abdômen trincado. Não. É só esteticamente fechado, mas e do mesmo jeito, Fabi, quando a gente fala de incontinência urinária, tem gente que vai fazer cirurgia pra suspender a bexiga, né? Ou porque tem queda de bexiga, pós-parto, enfim. Isso é outra coisa que a fisioterapia também. O fato de você fazer a cirurgia e suspender a bexiga também não significa que você está ganhando função em relação à continência urinária. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela é a primeira linha de tratamento para quem tem disfunção de assoalho pélvico, quando a gente pensa de incontinência urinária, né? Então, se você mesmo, por mais que você vá buscar a cirurgia, você vai ter que passar pela física. Você vai ter que ter consciência dessa musculatura. Isso é pra vida. E se for parar pra pensar, quando a gente pensa em fisioterapia, muitas vezes a gente pensa só na recuperação, né? Então, tipo assim, quebrei, tem que fazer fisioterapia. Machuquei, tem que reabilitar. Mas, então é isso, a pessoa pode não buscar antes. Fez a cirurgia, vai ter que fazer depois também, vai ter que reabilitar também, né? E assim, né, a gente tem que pensar que a gente está envelhecendo. Então, quando a gente pode prestar atenção, idosa, né, ainda mais naquela época, eu sei que tinha 5, 10 filhos, 15 filhos vaginais, e hoje você claramente sente um cheirinho de xixi na vovó, na bisa, né? Então, assim, ela não teve oportunidade de passar por uma fisiopélvica, de ter consciência de reabilitar aquela musculatura. E a gente, por mais que a gente tenha esse recurso, ainda assim é desconhecido, você vai envelhecer e você vai perder função dessa região. Então, é por isso que eu te agradeci a oportunidade, para que a gente possa levar essas informações para várias mulheres. Não só mulheres, mas para quem é mãe e tem um filho de 5 anos que está com problema em desfraldar, que ainda faz xixi na cama, que tem dificuldade de fazer xixi, que quer fazer cocô em pé. Então, tudo isso a gente pensa com o filho, né? Vai chegar aquela fase ainda de como tirar a fralda. Então, a gente acha que não tem profissional que olhe para essa área e tem. Então, tem a fisioterapia pediátrica, né? Que olha para essa parte. Tem aquela que trabalha mais com incontinência urinária voltada para o público mais idoso. Tem aquele que é só voltado para mulher. Tem aquela físio que é voltada para o homem que faz cirurgia de prostatectomia. E ele passa a ter incontinência urinária, então ele pode passar por fisioterapia também. Então, é uma área muito abrangente, mas que é pouco conhecida. Né? Geralmente, quem vai conhecer é a grávida. Sim. Que vão indicar para o parto. E não. E principalmente a grávida que quer um parto via vaginal. Isso mesmo. Porque é difícil falar, você vai ter cesárea, então vai indicar uma fisioterapia pélvica. Assim, Gente, parto vaginal deveria ser algo assim que você não deve planejar. Porque é muito... deixa rolar.
né? Deixa acontecer, porque são vários fatores ali que tá para acontecer com um parto vaginal. Primeiro, o bebê tem que querer, ele tem que estar de cabecinha para baixo, né? Pelo menos. Você tem que se preparar para as duas possibilidades, né? Tipo, não se preparar para uma única opção, porque você não ter uma sabe gravidez maravilhosa, assim, com o mínimo de queixas possível. E deixa teu corpo responder, porque é algo muito fisiológico, né? Eu sempre falo que forçação de barra não encaixa em nenhuma situação da vida. Não, e é isso, assim. E até a pessoa pode ter tido o primeiro parto via vaginal. Não quer dizer que o segundo vai ser assim. Não mesmo. Porque as pessoas pensam, já saiu um, agora, né? Assim como também não é garantia você chegar a 10 centímetros de dilatação e agora vai nascer pro parto. Não. Pode, dos 10 centímetros de dilatação, se ele do bebê não descer, você pode ir para cesárea também. Então, é assim, se prepara para todos os eventos. Isso é legal da físio, sabe? Porque qual que é a função da físio intraparto, dentro do parto, né? É a gente trabalhar não só para ajudar exercícios, para ajudar o bebê a encaixar e principalmente a descer. Então, o paciente chegou com 10 centímetros, vai nascer. Não, agora é a hora que ele tem que descer na pelve. E aí que entra a atuação maior da fisioterapia, que é justamente com os movimentos que vão ajudar a descer. Então, assim, só se prepara na gravidez para ter o mínimo de queixas possível, para sorrir bastante, para fazer ensaios, fotos maravilhosas. Para dormir, né? Que a galera fica brava que fala isso, para dormir. Para dormir, né? E aí, no final, a gente vê como que tá a saúde do bebê, como tá a saúde da mãe, como tá a via de parto, o que ela se preparou. E, principalmente, né? Ver realmente os sinais vitais do bebê, se ele tá respondendo bem e se a via vaginal realmente vai ser sucesso. Então, ponto. Se virar uma cesárea também não tem que se achar menos mãe por isso. Eu até brinco, assim, quem passa por cesárea é uma mulher super, hiper, mega incrível. Tem que ficar em pé no mesmo dia, cuidando de um bebê. É a única cirurgia que você corta 7 camadas e a pessoa espera que em 6 horas você esteja de pé, cuidando de outro ser humano, né? Exatamente. Não, aí você vê, né? Coloca mama, não, você fica tantos dias de repouso. Não, você tira... Não pega peso, não pode fazer nada. Você faz tantos... Né? Aí cesárea, você corta 7 camadas e aí... Levanta e vai. Vai tomar banho, põe sua fralda e amamenta. Aí vem a outra luta, amamentar, né? Amamentar. Então, vamos falar de você agora. Teve filho recentemente. Você acha que, assim, por você sempre trabalhar com grávida nessa área, sempre existiu essa vontade de ser mãe? Engraçado, Fabi. Desde que eu tive o Pedro, eu venho refletindo bastante. Eu acho que era um sonho. E hoje eu falei, vindo pra cá, conversando com uma amiga minha, né? Eu acho que era um sonho que eu tinha adormecido. Porque, assim, depois que eu virei mãe, eu olho pra ele e você chora, né? É um amor que não dá pra descrever. E como eu curto cada momento, cada sorriso. E eu acho que ele veio de um jeito tão... Parece que cada filho escolhe a família certa, né? Mas ele é um menino muito bonzinho. Ele já acorda sorrindo, não tem... a gente estava conversando sobre privação de sono, né? Então, meu filho, ele acorda 5 vezes à noite. Então, por mais que você esteja lá, só a capa do Batman, uma panda, aí ele abre o sorriso, banguela, assim, você se derrete. Então, acho que era um sonho adormecido que eu tinha, que eu tô, assim, realizada. De verdade. Não vou mentir que eu tô pensando no segundo. Já? Meu marido disse, você tá achando pouco as suas olheiras? Eu tô. Tô achando que as olheiras estão pouco e que o peito não caiu tanto. Tem que cair mais. Tem que ter mais um. Tem que ter mais um. Ai, e... Vamos falar do seu... A gente tava falando isso antes de começar a gravação, né? Mas você, com certeza, se preparou pro parto ali, né? Na questão da fisioterapia pélvica em si. Sozinha ou você teve ajuda? Tive de 2 fisioterapeutas. Porque é mais fácil quando tem alguém pra te... Tive de 2. Quando minha agenda sempre trabalhei até 2 semanas antes. Acompanhei parto até 3 semanas antes do Pedro nascer, né? Então, quando não dava com uma, ia para outra. Então, ficava com a Luciana e a Andréa. Então, preparei com as 2. Mas, é engraçado, assim, eu sempre tive uma intuição que ia ser cesárea, desde o começo com os ultrassons do Pedro, né? Porque ele sempre foi um menino muito grande. Muito grande. Então, com 38 semanas, ele já estava com 3,5 kg, né? E eu achando, não, tô com 3 quilos, ele tá com 38 semanas, eu tô com 1 centímetro de dilatação, meu colo já tá ficando médio para curto, então vai ser sucesso. Vai ser normal. Nada. Tentei descolamento de membrana, porque eu não queria esperar até 40 semanas para ele... Se eu fosse tentar normal, eu tentaria até 3,5 kg, abaixo de 4 quilos, né? E aí, conversei com a minha médica, então a gente vai induzir com 38 semanas e alguns dias, então tá bom.
Até porque, fazendo um parênteses, Fabi, a gente tem que falar de algumas condições maternas, né? Como diabetes gestacional, né? Pressão, enfim. E eu ganhei 15 quilos e eu tinha todas as características de quem tinha diabetes gestacional. Bebê grande, né? Um ganho de peso bem excessivo, a barriga muito grande, mas todos os meus exames deram normais. Então, assim, eu até brincava com minha médica. Não é possível, eu tenho diabetes sim. Ela, não tenho. Eu disse, não, mas é possível, olha isso aqui. O tamanho do menino. Enfim, aí 38 semanas eu fui para a tentativa da cesárea, do parto normal. Mas se você me perguntar, Pamela, o que é uma contração? Não sei. Não sentiu, eu também Fiz não senti, descolamento mas de eu não... membrana. Fui para o processo de indução, primeiro comprimido, segundo comprimido, terceiro comprimido. Eu já estava exausta. Porque a todo momento, né, entre alguém, você não dorme, não relaxa. E também a tensão, né? De meu Deus, Fiz vai todos começar. os exercícios que você possa imaginar. Parecia uma perereca andando para um lado e para o outro, caminhando para cima e para baixo. E nada, não saí de 1 centímetro. E aí, quando falaram, vamos para o 4º comprimido, eu disse, não. A energia que eu tenho, eu quero guardar para receber meu filho. Porque eu sei que daquele dia nunca mais eu dormi. Esse restinho de energia, esse 1% já não existe mais. Mas foi sofrido. A recuperação da minha cesárea também foi sofrida. E o pós-parto para você? Então, o pós-parto foi... Por que ele foi sofrido, né? Eu tinha uma condição de útero com 4 miomas. E engravidou com os 4 miomas. É porque os meus miomas eram por fora, né? Ele ficava ali na cobertura do bolo. Não eram internos. Então, foi muito doloroso. E o que fez uma complicação também de sangrar com uma dose a mais na cesárea foi justamente esse monte de miomas que eu tinha na casca do bolo ali, onde tinha, perto de onde se cortava, né? Então, eu tive uma queda de pressão bem considerável. Então, eu tive algumas complicaçõezinhas que na recuperação foram bem puxadas. Eu nem imagino que eu estou entrando nas minhas calças, né? Porque eu tive uma barriga gigantesca. Então, foi bem doloroso o meu pós-parto. Sorte que eu não tive problema na amamentação. Então, não teve, isso que eu ia perguntar. Uma coisa compensou a outra, pelo menos. Assim. Só faltava isso, gente. Não, mas a minha recuperação foi difícil. Mas aí a amamentação aí foi tranquila. Nossa, foi sensacional. Não tive uma fissura, não tive um problema, não tive nada. Eu nem acredito. Até hoje eu não acredito que eu passei por... E era o meu maior medo. Não era parto, não era nada, era a minha amamentação. Então, assim, eu disse, meu Deus, me livra de qualquer problema na amamentação. Não tive nada. Nada. Que maravilhoso. Tive nada. E medo de produção de leite também tive. Sempre tem, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que... E mesmo quando tá dando certo, a gente fica, mas será que tá mamando o suficiente? Exatamente. Será que, né, não tá passando fome? Exatamente. Ainda mais porque não dorme, acorda 5 vezes à noite. Não tô sendo suficiente. Enfim. Aí você vai... Aí não tem pra onde correr. Você vai tentar a fórmula também, né? Mas ele não largou fórmula, largou chupeta, só quer saber de peito. Só quer peito. E você tá começando a voltar agora pro... pós-licença maternidade, né? A gente tava falando, é um processo ali doloroso também, né? Muito, porque tem o processo de conseguir, porque eu não tenho rede de apoio em São Paulo, né? Então, você tem que conseguir alguém para ficar com sua vida, que é sua vida, né? Sim. Então, você conhece seu filho absurdamente bem. Qualquer choro diferente, você sabe, né? Sim. Então, você vai... E você sabe que mesmo que você não sabe o que tá acontecendo, você consegue acalmar, né? A criança acalma só de pegar no colo, assim, com a mãe. E aí, eu tenho saído alguns dias para atender no consultório, né? Só que eu tô abrindo muito pouco minha agenda ainda. Tô abrindo 2, 3 horários, assim. E das últimas vezes, eu levei a babá. Né? Não porque eu queria, mas porque ele resolveu largar a mamadeira. Ele tomava uma vez mamadeira ao dia para eu dormir 4 horas seguidas, né? E aí ele largou. E aí eu tive justamente que levar a babá junto. Então a gente já fica, né? Então a gente tá atendendo, mas com o ouvido... escuta um chorinho. Eu tava fazendo live ontem, minha filha já tá grande, né? Tava fazendo live à noite, aí ela começou a chorar. Sabe quando você não consegue mais prestar atenção nas respostas? Eu falei, o que tá acontecendo? Por que será que ela tá chorando? A cabeça já desliga, assim, é muito louco. Desliga. E aí, tô nesse processo, mas é difícil, é doloroso, né? Eu tô me arriscando a sair, deixar meu marido, né? Ele tá de férias essa semana, então... Dá mamadeira, tenta dar fórmula. Não deixa ele entrar em desespero. Me liga, o que tá? Ele manda foto a todo momento pra me acalmar, né? É sempre assim, né? Então as coisas aí, ele manda foto sorrindo. Tá tudo bem? Tudo bem. Você vê, depois que começa a comer, eu fico... Comeu bem? Aí eu quero foto de antes e depois do prato. Agora
agora já não mais. Mas no comecinho, eu, tipo, ela comeu bem. Então, tipo assim, tô longe, ela não vai passar fome porque eu tô amamentando, Não, sabe? Eu ficava mais o seu tranquila. Instagram mudou? O que aparece pra você? Porque só aparece Não, frutinha, sim. roupa de bebê. O meu é só coisa de maternidade, Não, né? Porque eu hoje só eu me falo vejo entrando disso no também. shopping. Antes eu vivia comprando umas brusinhas, né? Agora eu entro no shopping e estava com roupa só de criança. Eu disse, gente... Tem um meme que é assim, a sua calcinha furada vendo você comprando roupa pro seu filho a cada 3 meses. Porque é bem isso, né? A cada 3 meses muda o tamanho, compra tudo de tem novo. Isso E a mesmo. gente vai deixando pra depois, né? É engraçado demais. Gente do céu, muito louco isso. É que também, pra mim, desse início ali, também foi muito uma questão de... O meu corpo tava muito diferente. Então, assim, tava diferente na gestação, porque ganhou uma barriga, ficou muito grande. Mas depois da gestação, já não era mais aquele corpo de grávida, que você usa o vestido coladinho pra mostrar a barriga. Mas eu também não servia em roupas que eu usava antes. Então, é um limbo que você fica ali, que você fala... Ai, não quero comprar roupa, porque eu não... Tipo, eu vou mudar ainda. Mas nada que eu tenho tá me servindo. E Mas você fica meio... é uma turbulência absurda, né? Porque, assim, não adianta falar assim... Eu tenho certeza que pra você... Fabi é toda linda, toda vaidosa, né? Mas, assim, impossível chegar pra você e dizer assim... Fabi, não se preocupa. Você se cuida depois. Gente, Não, porque você... Eu tive muitos momentos que eu tava assim, não, tá tudo bem, sabe? Agora é outra fase. Só que tem momentos que você se olha e fala, isso nunca vai acabar. Tem. A minha sensação era que, tipo, agora a minha vida é essa. Não, você não se reconhece no espelho, Uhum. né? Porque você se olha assim, você vê seu cabelo detonado, sua cara detonada, suas olheiras. Enfim, você acha que envelheceu 15 anos, assim. Você olha pro seu corpo, você não entra... Não, e detalhe, todas as suas blusas praticamente se perdem, porque você tem que amamentar. E como que põe o peito pra fora com uma blusa que é toda fechada? Vestido, só se fosse um vestido que desse pra fazer assim. Se fosse fechado, não dava pra usar. Então você tem que pensar na roupa, porque você vai amamentar. Então, eu até depois, mais pra frente, quando ela já tava maior, eu falava, vou sair sem a Gigi? Posso usar essa roupa. Vou sair com ela? Não posso. Porque aí pra amamentar não dá. E o teste é levantar a blusa. É o teste. Você tem que levantar. Se o peito saiu, ok. Se não... Não, essa não sai. Você já... Isso eu vim descobrir depois que o Pedro nasceu, porque... Eu perdi praticamente todas as minhas blusas. Eu tenho, acho que só 2 que abrem, que tem o zíper aqui do lado, e aí você consegue botar a mama pra fora. Mas eu disse pro meu marido, eu preciso comprar roupa pra quem amamenta, porque senão... Ou passei a usar as camisas dele. Que é mais soltinha. Soltinha, né? Então, aí você usa e tá tudo certo, em casa, né? Pra sair. Não, e eu lembro que eu também ficava assim, se eu saía, eu ficava assim, ai, será que tá vazando? Sabe quando toda hora você fica conferindo? Sei. Porque... Aconteceu já várias vezes de estar fora e vazar e tudo. Então eu ficava toda hora assim, ai meu Deus. E aí depois do desmame, quando você volta a entrar, porque meu peito cresceu muito, assim, eu subi muito o número de sutiã, muito. É muito bem. Então eu usava, sei lá, 44, eu fui pra 52. Então era só sutiã de amamentação. Quando eu fui voltando, né, depois que eu parei de amamentar e eu voltei a usar os sutiãs de antes, eu fiz... Eu achei que nunca ia voltar, sabe? Jura, voltou? Voltou. Ai, será que eu vou voltar? Aí você, zero preocupação de, tá vazando. Né? Volta ao normal, assim. Então, eu tinha medo também, tipo, tomar banho com água quente. Eu sempre tomava cuidado pra não cair água quente, porque mesmo ela já muito. grande, produzia muito. Ah, que bom. Então, agora é tipo assim, é água quente, dane-se tudo. Você fez estoque, Fabi, de leite? No começo, quando ela era muito pequenininha, logo que ela nasceu, eu tinha muita produção. Olha, então, que além beleza. dela mamar, eu tinha que tirar, porque senão ficava cheio. Então, Jura? eu fui tirando, aí eu ia guardando pra, tipo, se precisasse. Só que aí ela não mamava. Ela não mamava o meu leite. Então, eu fui fazendo cada vez menos, aí meio que o corpo regulou ali, né? Regula. Então, não precisava mais tirar. E aí, quando eu fui começar a querer tirar pra, tipo, se eu sair, ela tomar... Aí começou a ficar muito cansativo, porque eu já tava trabalhando, né, tipo, na rua e tal. E aí era muito cansativo. Eu falei, que horas eu vou fazer isso, sabe? Que horas eu vou ficar tirando, aquela coisa chata. Aí eu lembro que até quando ela fez uns 9 meses, eu falei pro pediatra dela, eu falei, ai, posso dar fórmula? Porque ela não dava fórmula, tipo assim, era só meu leite, e se não fosse no peito, era na colherzinha, no copinho, porque ela não tomava de jeito nenhum. Ela não aceitava mamadeira de jeito nenhum. E aí, quando ela fez uns 9 meses, eu falei, eu não aguento mais ter que tirar leite, guardar, congelar. Aí ele, não, tá bom. Mas ela quase... Eu comprei uma lata que durou, tipo, meses, porque ela quase não tomou. É isso que eu falo, mas você sabe que a gente tem que também normalizar um pouco a fórmula, né? Então, é um medo, né? Ai, porque se eu der... Pra porque... muita gente que não consegue, não tem oportunidade, o privilégio de amamentar. Olha, você falou que 9 meses só de leite. Meu Deus, que privilégio absurdo que você teve, assim, de amamentar tua filha com leite do peito até... Mas tem gente que volta a trabalhar com 4 meses e não tem opção.
E tem gente que nem Sim. consegue amamentar. Tem gente que nem consegue por vários fatores. Tem bebê que fica na UTI, aí Sim. a produção para. Então, tipo, tem E várias outra, coisas. a amamentação, ela não é intuitiva, não Mas é é que instintiva. Por mais que, assim, racionalmente eu falava, não tem problema nenhum a fórmula, mas é uma culpa que você coloca dentro de você, mas que é você fala, verdade. Não, eu te mas se eu entendo. tenho, por que que eu, sabe? eu Muito tenho isso louco, a gente também. fica muito louca. E olha, o que já caiu de cuspe na minha testa, porque eu dizia tanta coisa. De dizer assim, não, ele só vai mamar 6 meses. Aí, com 3, 4 meses, eu passei por um estresse, assim, minha produção diminuiu. Eu disse, meu filho vai largar meu leite, meu peito. Lá vai eu atrás de medicamento para aumentar a produção. E hoje, quando eu penso assim, vou tirar meu filho do peito, eu fico, vou tirar Não do quero, peito, nossa. eu não quero. Porque ele fica aqui, você fica olhando, aí ele olha pra você e dá aquele sorriso. Então, eu Não, gostaria... eu ficava com medo quando eu comecei o desmame, né? Eu queria já fazer o desmame, mas era um medo ao mesmo tempo do, ai meu Deus, será que ela não vai me amar mais? Vai perder o vínculo. esse Cara, negócio, foi até melhor, porque ela já tava numa fase Sim. que não tava mais legal ali. Mas Então, a gente tem que normalizar um pouco essa parte da fórmula, sabe? Porque, tem várias... Lógico que é importante por vários fatores, não é só porque é o leite do peito, né? Tem a parte de desenvolvimento emocional, afetivo, psicológico, vínculo, tudo que você falou. Mas não que isso não vá acontecer com aquele bebê que está tomando fórmula, né? Então, às vezes, existe uma crítica muito grande daquela mulher que já está alimentando o filho com a fórmula desde o começo. Mas, gente, se souberem os problemas que tem na amamentação, de fissura... não, e cada um tem a sua realidade. Não dá pra total. você. Cada um tem a sua realidade, sua rotina. De dor de também. tudo. Então não dá pra você querer. E até a gente falou de parto. Cada um. Tem gente que. Gente, tem parto natural, sem anestesia, sente nada. Você sabe, Fabi, Então é cada um de um jeito. Eu vou falar uma coisa que eu não sei como que vai ser a repercussão disso, aquela medo, né? Mas assim, eu sou contra relato de parto, sabia? Porque eu tenho pacientes que dizem, eu já passei o dia lendo relato de parto. Eu digo, mas pra quê? Porque cada parto, ele é muito único. E, às vezes, você acaba pegando o trauma, um relato traumático de uma mulher para você. Entende? Então, assim, se prepara para o teu momento, faz o teu momento especial. Então, às vezes, você vê alguns detalhes, relatos de parto, assim, na internet, que ou você fica muito assustada, ou você idealiza muito um parto romantizado, assim. E que na hora não precisa ser. Eu tive paciente que disse assim, meu sonho é uma foto na banqueta. Específico, né? Não, e ela me mostrou a foto. Era a foto da banqueta segurando o bebê, assim, segurando com a foto pra trás. E aí, no final das contas, foi cesárea, né? E aí eu conversava com ela. Eu sempre tento tirar essa compulsão, né? Pela que ela via ali, assim. Pra deixa acontecer. Melhor vir aquela que no final você e seu bebê vão estar maravilhosamente bem, né? Mas essa idealização, essa romantização, né? De achar que você vai ser menos mãe porque deu fórmula, ou porque foi para uma cesárea, ou simplesmente porque teve que sair para trabalhar com 3, 4 meses. Isso não existe, né? Daí tem claramente como compensar de outras formas. Sim. Uma coisa que eu esqueci de perguntar para você é as gravidinhas. Em que momento deve começar a fisioterapia pélvica? Com quantos meses? Vou ser bem polêmica também. Eu acho que você tem que buscar a fisioterapia pélvica quando você... Principalmente, se apresentou alguma queixa, a partir da 12ª, 3ª semana, você tem alguma queixa? Busca. Então, por exemplo, tá com incontinência urinária, ou percebe que não tem uma consciência de assoalho pélvico, quer conhecer, né? Aí eu sempre oriento, a gente pode até, eu sempre combino antes da 30ª semana, de 15 em 15 dias, né? Busca atividade física, vai na fisiopélvica, tenta conhecer o teu corpo, se preparar para o desconhecido. Quando a gente pensa no parto em si, a partir da 30ª semana dá para fazer muita coisa. Mas é o que eu te disse, né? Cada mulher vai ter a sua demanda. Então, se eu tô com 15 semanas de gravidez, tô com dor no ciático, tô com incontinência urinária, tenho dor em vários lugares, enfim, então ela precisa, antes de tudo, se reabilitar, né? Ter um autoconhecimento. E aí, lá para a 30ª, vamos mudar o foco. Agora a gente vai pensar no parto, se é isso que você quer. Então, depende muito. O fato é que, a partir da 33ª semana, você pode buscar a fisioterapia pélvica. Então, e no pós-parto? Quando já, não, tem que esperar os 45 dias? 45 dias a 2 meses, né? Eu sempre acredito que a pessoa que vai buscar fisio no pós-parto, ela teve um acompanhamento no pré, né? Porque ela já tem esse conhecimento, essa noção e saber dessa importância, ela já teve um contato antes.
Então, eu sempre acho que ela tem um contato direto com a gente tem de WhatsApp, de conversar. Tô sentindo isso assim, assim, assado, vamos conversar. Então, até porque a físio pode ir até você também, dependendo do contato que ela tem com a físio dela, né? Então, a partir dos 2 meses, eu acho interessante buscar para avaliar não só a assoalho pélvico, independente de via, porque você mesmo, né, sentimos a dor na relação sexual, por mais que tenha sido cesárea, mas para a gente avaliar também essa parte da diástase, né? Então, a gente vê como é que estão as funções, a ativação, ser orientada em relação a alguns exercícios, para ela voltar o quanto antes e sentir menos dor, né? Porque é um desafio, eu até brinco que é um chefão por semana, né? Que você tem que matar ali no videogame, né? Cada dia é um desafio novo, né? E na criação de filho também, né? Cada hora é uma fase. É introdução alimentar, é não sei o quê, é desmame, aí vai indo, né? Não, e falar né? Eu sei que eu vou fazer um parêntese agora. Eu não tinha ouvido falar o que era salto de desenvolvimento. Você já sabia antes de engravidar? Não, antes não sabia. Não, durante a gravidez você sabia? Não, acho que não. Não, e depois que ele nasceu, o que é salto? É muita coisa nova que você vai descobrindo, né? Parece que é um universo que vai... E aí eu disse, gente, o que é isso? Aí eu vou lendo, meu Deus. Tem a crise dos 4 meses. Não, tem vários. Aí, tipo, tem salto de desenvolvimento. Não, você postou ontem a crise dos 2 anos. Eu disse, meu Deus, tem a crise E ela nem fez 2 anos, não, né? E eu tipo... tirando o print já do curso que a Fabi fez. Você tirando o print, tem 5 meses. Tipo, calma. Falta mais de um ano aí pra você passar por isso. Meu marido disse, é muito ansiosa. Já tô vendo o aniversário da criança de 1 ano. Mas o pior é que é aniversário de 1 ano, são 6 meses de antecedência pra você conseguir o lugar. E, tipo, putz... Eu fui chegando agora, aniversário dela, agora, tipo, faltava 4 meses. Eu fiz, gente, já é daqui 4 meses, eu nem pensei, sabe? Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. A gente tá sempre pensando. Se depender do pai, a criança nasce que nem índio, né? Nem roupa, nem fralda tem. Não precisa de nada, só vai. É bem isso. Existe alguma restrição pra grávida de fisioterapia pélvica? Tipo assim, não pode por algum motivo, por algum... Não, na verdade, assim, a restrição é... na verdade, a restrição vem do médico, né? Por exemplo, ela teve sangramento, teve descolamento de placenta, tá com alguma intercorrência ali que ela tem que ficar em repouso. Mesmo ali em repouso, é importante ela fazer físio, porque existem outras situações. Pensar em trombose, né? Ficar muito tempo acamada, enfim, atrofia muscular. Então, talvez a fisiopélvica entre ali... com algumas orientações verbais e não necessariamente tocando o assoalho pélvico em si, né? Então, dá para fazer alguns movimentos super sutis e tranquilos que fizemos várias vezes, né? Não necessariamente ficar meia hora, tocando o assoalho pélvico. Sim. Bom, você comentou dessa questão da cinta que a gente conversou no pós-parto. E aí tem muito essa dúvida, usar ou não usar cinta? Usa uma calcinha, aquelas calcinhas mais altas ou não? Tem uma calcinha certa para usar? Quais são as recomendações? Cinta pós-parto. O que a gente pensa? Já pensa naquela corcelê, né? Que faz... Então, assim, imagina num balão, uma bexiga, né? Eu fico comparando com o vocabulário do Ceará, né? Porque no Ceará a gente fala um balão, aqui é bexiga, né? Então, imagina a bexiga que tá cheia, e aí você vai estrangular o meio, assim, ó. Então, ou a pressão, provavelmente, a gente não vai subir na gente, mas ela vai descer. Então, imagina que é uma mulher que durante a gravidez ela já teve incontinência urinária. E aí ela tá agora amarrada, né? Com essa cinta. Então, essa pressão em cima do assoalho pélvico que sustentou um bebê ali por 9 meses... as chances de dar algo errado é absurda. Então, assim, eu não oriento, mas depende muito da paciente, né? Foi no seu caso. Não, e a que eu tava usando lá, que você me recomendou, ela nem era essa assim, ela era uma... Era um macacãozinho lindo. Era um negócio aqui que tinha um... Lindo não, porque era cor de pele, mas era um macacãozinho. Aliás, isso é outra polêmica, né? Por que tudo é grávida tem que ser cor da pele, né? Pelo amor de Deus, bota uma cor na gente. Mas então a cinta eu não oriento por isso. Mas a calcinha alta, né? Aí eu oriento por determinadas horas, porque lembra de uma cicatriz. E quem passa pela cesárea sabe o quanto que isso incomoda, né? Então a gente sente uma pressão em cima da cicatriz. Então, se você tosse, assim, meu Deus, arrebentou todos os pontos agora, né? Quando você faz um esforço maior. Então, eu oriento mais a calcinha alta e que gera uma contenção. Eu ouço muito a palavra compressão.
Então, com pressão, ela vai te dar uma agarrada. Então, sempre compra 1 ou 2 números bem maior do que você já habitualmente usa, né? Então, e outra, observa o peso que você ganhou. Porque não adianta você ganhar, como eu, 15 quilos e querer usar uma calcinha P, né? Pós-parto. Não, você vai comprar uma calcinha um pouco maior. A ideia é só te dar um pouco mais de segurança. E aí, paralela a isso, você vai observando. Já vai ficando mais frouxinha, compra outra mais apertadinha. Então, eu sempre oriento a calcinha. Eu usava... Depois, eu fiquei um mês usando a fralda lá, né? Sangrou bastante? Muito, muito. Tive coágulo, tive que ser internada de novo, tive que fazer aspiração. Foi todo um rolê. Então, eu usava essa, aí quando foi parando, aí eu fui pra calcinha de novo. E aí, eu usava essas calcinhas altas, mas elas não eram de compressão. Era só era altinha. Grossa, né? Só era altinha. Que era até calcinha de pós... Chamava de calcinha de gestante, calcinha de pós-parto. Calcinha pós-parto. Não era aquelas que você usa pra não aparecer nada no vestido. Não era isso. Era, tipo, só uma calcinha alta. E aí, fiquei um tempo nisso daí. Então... E assim, é vida, viu? E eu sempre oriento, de 6 a 8 horas usa por dia para dormir, fica o mais confortável possível, porque você vai acordar algumas vezes para dar de mamar, para ir ao banheiro, e aí você tirar aquela coisa apertada, assim, ainda mais com ponto, é difícil. E até mesmo para quem tem parto vaginal, porque se você receber o ponto ali, existe uma pressão ali em cima, né? Então, eu sempre oriento para dormir, fica o mais confortável possível, e durante o dia você, já que você vai pegar bebê, só tira, né, algum vida pra normal. Dormir quando possível. Dormir, se você tiver esse privilégio de dormir. Pois é. Uma pessoa esses dias perguntou pra mim assim, falou assim, né? Eu quero muito ser mãe, né? Tô planejando e tal. Mas meu maior medo é a parte do sono, porque eu amo muito dormir. Se eu não dormir pelo menos 8 horas, eu fico mal, não sei o que. Eu falei, então, eu era assim também. Eu precisava de pelo menos 8 horas de sono pra, tipo, tá decente no dia seguinte. Hoje, se eu tiver 5 horas seguidas... Ainda hoje, Fabi? Não, eu já acostumei, entendeu? Então, hoje, se eu tiver 5 horas seguidas de sono, eu já sou outra pessoa. Porque é melhor 5 horas seguidas, sem acordar, do que, tipo, 8 horas picadas. Tipo, não é a mesma coisa. Eu sou essa do picado. Entendeu? Então, você vai ver. Se você tiver 5 horas, 6 horas... O dia que você tiver 6 horas seguidas, você fala, eu não preciso de 8. Tá ótimo, assim. É, tipo, 6 A gente seguida. acorda à noite? Não, agora já tá mais tranquilo, mas fica doente, acorda. Tá com o dente nascendo, acorda. Então, é a mãe, né? A mãe tem que acordar. Então, tem essa parte também. Mas hoje em dia já é muito mais tranquilo. Só que também, assim, eu vou dormir tarde, porque fica trabalhando até tarde. Aí eu acabo que vou acordar cedo do mesmo jeito. Não adianta. Você optou em ter filho, você vai passar pela privação, entendeu? Mas a não ser que você tenha, assim, tirou a sorte muito, muito, muito grande. Eu acredito que eu tive o azar, na verdade, de ter muitas amigas que tiveram a sorte muito grande. E aí você achou que era assim? Aí eu disse, não, meu filho veio com o chip errado, não é possível, o chip trocado. Porque acho que umas 4 amigas minhas, assim, não, ele dorme a noite inteira. Eu disse, peraí, mas quantos meses? Não, ele tem 2, tem 1. Eu disse, gente... a Gigi com 1 mês dormia a noite inteira. Aí na hora você pensa, o que eu tô fazendo de errado, né? Então, ruído branco... Eu, na câmera, ele com ruído branco, eu escutava no meu quarto ruído branco, até eu dormia no ruído branco. O meu fica assim também. Eu escuto o ruído branco do quarto dela pela babá eletrônica. Nada faz o bebê dormir, pelo amor de Deus. Não sei o que eu faço. Ai, meu Deus. Mas assim, são fases. Pode ser que mude em algum momento. A frase que eu mais escuto... É uma fase, vai passar. Vai passar. Mas o pior é que, assim, vai passar, vai começar outra. Você não sabe se a outra vai ser melhor ou pior. Passar. Não, aí me disseram pra mim e pro meu marido. Com 3 meses, tudo muda. 3 meses, tipo, 3 meses. Chegou Fico 3 meses. Ansiosa. Não nada. Aí disseram, não, tem a crise dos 4 meses. Depois da crise dos 4 meses, passa. Aí a crise dos 4 meses, nada. O salto dos 4. Aí vem o salto dos 6, aí vem a introdução alimentar. Meu Deus do céu. Não, desiste. Mas é isso que eu falo. Toda fase passa, mas vai vir a próxima. Só que você não sabe se a próxima vai ser melhor ou pior. Você não tá preparado pro chefão, né? O chefão nunca chega. E aí vai ter momentos que você fala, nossa, mas tava tão bom antes. Pois é. Que nem hoje eu tô entendendo quando as pessoas falam, não, o bebezinho é muito mais tranquilo. E eu ficava, gente, imagina, cada dia melhor, porque ela tá ficando, né, com mais autonomia. Eu não sei aí se eu tô agora ficando que feliz ou triste com esse podcast, porque eu fico tentando ouvindo, não, essa fase eu tô pensando, gente, será que eu tô sofrendo 5 horas e tem algo pior? Não, é que assim, é que agora eu fico pensando, nossa, ela tá entrando nessa fase de birra, de
ela quer o que ela quer e ponto e acabou, e não sei o quê. Ao mesmo tempo que é uma delícia, que ela fala, que ela abraça, que não sei o quê. Você fala, gente, quando era neném era só fazer o que eu queria e ponto, acabou. E agora não tem mais isso, entendeu? Você fala, era tão mais fácil. Não necessariamente, né? Tinha, tipo, toda outra parte difícil que a gente vai esquecendo. É igual o parto, que você vai esquecendo da dor. Eu acho que sim. Você vai esquecendo de tudo, você vai esquecendo dessa parte aí também. Ah, ó, tem uma pergunta aqui. Bônus aqui, ó, que tá aqui. Quem tem endometriose pode fazer fisioterapia pélvica? Nossa, isso é uma pergunta maravilhosa. Porque até agora a gente focou em disfunção sexual, parto, né? Sim, demais. Isso se chama dor pélvica crônica. E a maioria das pacientes que têm dor pélvica crônica tem uma grande associação com endometriose e com cólica. Mulheres que têm muita... Aliás, isso é um ponto de atenção para todas as mulheres, hein? Porque hoje a mulher acaba introduzindo muito cedo o anticoncepcional, né? E aí, muitos, né? É uma cartela emendada na outra, ou então você tem uma pausa mínima que não dá nem tempo você sentir cólica. Isso acaba mascarando a endometriose. E aí, a gente tem o ponto de atenção maior é que a endometriose, ela é uma causa direta de infertilidade. Então, assim, quanto mais cedo você descobre e investiga essas cólicas de desmaiar, né, de passar mal, de pressão cair. Caraca. Tem muitos casos assim. Então, quando você vai investigar, às vezes pode ser muito tarde, porque você já pode ter alguma aderência em trompa, e isso tem uma grande relação com a infertilidade. Mas a endometriose, ela para quem não sabe, são uns focos do endométrio, né, durante a menstruação. Ela faz o percurso inverso. E aí ela pode ficar em alguns pontos do abdômen, dessa região pélvica. E aí, a cada menstruação que você tem mensalmente, esses processos, ele fica inflamado e gera muita dor. Então, na fisioterapia pélvica, você trabalha essas regiões. Mas é importante frisar que você tem que estar em paralelo com um ginecologista, né? Porque você tem que buscar um tratamento para isso. Ver se é cirúrgico ou se só mesmo com a fisioterapia isso resolve. Então, assim, a gente trabalha muito com a dor pélvica crônica também, com justamente a paciente que tem endometriose e tem cólicas muito de grande intensidade, sabe? Você falou cólica de desmaiar tem. É puxado, né? Tem. Todo mês passar por isso e... Enfim. Então, tava aqui com uma pergunta mas boa. é legal, Fabi, quando a gente fala de endometriose, porque, assim... eu falei do anticoncepcional, do uso contínuo, de gente que tem muita cólica e não sabe que tem endometriose, porque ela tem que passar por uma série de exames, né? E olha que essa minha fala é muito voltada para uma mulher privilegiada que tem plano de saúde e consegue fazer uma ressonância, né? Porque para quem não tem plano de saúde, isso é caríssimo. Então, às vezes, ela é subdiagnosticada, não tem como saber, né? E aí, e olha que mais legal é falar do avanço da saúde da mulher. Então, a mulher hoje que passa por um tratamento de endometriose, ou vem tentando engravidar, e só vai descobrir que tem endometriose quando ela já está mais de um ano tentando e não consegue. Ela foi investigar e descobriu que tem endometriose e tem, por exemplo, uma aderência na trompa, né? Então, aí vem a medicina reprodutiva, né? Então, assim, eu passei por fertilização. Ah, você passou por fertilização? Passei por fertilização. Não por uma causa minha, né? Causa feminina. Eu passei por uma causa masculina. Meu marido tem azoospermia, que é a ausência total de espermatozoide no sêmen. Então, só existe uma forma de engravidar, através da fertilização. Então, olha como são as coisas. Então, por que não é focando na fertilização, mas na saúde da mulher? Então, se você tem muita dor, se você tem... Até porque a fisio vai te orientar também em relação a isso. Eu tenho muita cólica, não sei o que eu faço. E aí, eu tô tentando engravidar, já tô me preparando para engravidar, já tem mais de um ano. E aí, quando você vai fazer os exames, você tem endometriose, tem alguma trompa assim, outra trompa assado. Aí, você tem que passar por um processo cirúrgico. Enfim, então é importante a gente falar que até nas sessões de físio, o profissional vai te orientar. Como você busca ajuda, né? Para investigar melhor essas situações. Sim. Me veio aqui, assim, né? Eu, depois da cesárea, tudo, descobri que eu fiquei com uma estimocele, que é uma bolsinha ali no útero externa. Tem alguma coisa da fisioterapia pélvica em relação a isso? É que depende muito, assim. Tem pacientes que têm essa estimocele que tem muita cólica. E aí pode ser por conta dessa estimocele. No meu caso, eu não tenho esse tipo Nem de desconforto sintoma. sexual.
Não tenho. Ela fazendo consulta. Assim. Mas tem gente que tem sangramento fora de época, Sim. ou até, tipo, cólica excessiva, que é um nesses casos, assim, bem ginecológicos, aí é realmente com o ginecologista. Uhum. Agora, no pós-parto, geralmente, ou por conta de obesidade, você pode ter prolapso, que é queda de alguns órgãos pélvicos, né? Então, por exemplo, queda do útero, tem uma baixa do útero. Inclusive, isso pode estar vindo associado à dor na relação sexual, porque parece que bate, né? Você pode ter uma queda da bexiga, você pode ter uma invasão da parede intestinal para o canal vaginal também. Então, dependendo do grau desse prolapso, a fisioterapia ajuda, dependendo do grau. E que grau seria? Grau leve. Uhum. Então, não adianta eu falar, você está com a bexiga já ocupando o canal vaginal, eu vou buscar fisioterapia. Eu sou a primeira a dizer, não vou conseguir te satisfazer, sabe? Você vai ficar frustrada com a fisio porque ela não vai resolver. Ela vai melhorar algumas condições, mas retornar, não. Aí eu sempre digo, nesse caso, busca o teu ginecologista, né? Fala que você está sentindo uma sensação de bola na calcinha. Provavelmente ela vai te indicar uma cirurgia, mas mesmo assim, depois da cirurgia, você vai ter que voltar para mim. Uhum. Porque aí entra a condição muscular. Você tá falando tudo isso, eu fico pensando, gente, como que o nosso corpo faz tanta coisa, né? Tipo, muda tanto pra ter o bebê, depois muda de... Já é uma loucura. Não, assim, eu costumo dizer, eu converso muito com meu marido sobre isso, né? Meu marido, inclusive, fala, e aí, como foi o assoalho pélvico? Vai falando todo... Mas o preço que a mulher paga por gestar é alto, né? Por isso que é importante você se preparar. Porque se você se preparando, você ainda tá correndo riscos, imagina se não se preparar. Uhum. Então, de onde vem os prolapsos, por exemplo? Vem do ganho de peso, da força executada de uma forma errada, às vezes uma posição que é forçada, né? Então, assim, existem vários riscos, né? Por isso que eu digo, espera 2 meses passar o parto. A gente vê, grosseiramente falando, o que sobrou ali. O que aconteceu no parto que a gente pode juntar os caquinhos, assim, né? É muita coisa, muita coisa. Mulher, gente, aí tem gente que fala, ai, tá, mas gravidez não é doença. Não é. Mas... Ok, não é doença, mas olha o que acontece hormonalmente, internamente, Cara, às vezes a gente passa por uma doença muito mais simples do que tudo que acontece durante a gestação e tá ali, né? Repouso e tal. E na gestação a gente tem que estar, inteira e não, vai. Até porque você pensa no bebê, né? Então, se bate a diabetes gestacional, bate na porta, eu tô carimbando meu bebê para diabetes, no futuro um adulto diabético, né? Hipertensão, ai meu Deus, né? E aí você vai se cobrando em todos os sentidos. Sim. Todos os sentidos. Nossa Senhora, o sentimento de culpa parece ser assim, engravidou, pá. Na gravidez hora, já assim, começa, pá. É bem isso mesmo. Se eu não me preparo, eu tô sendo negligente, né? Aí depois que nasce, aí vem a culpa, a amamentação, enfim. É uma culpa sem fim pro resto da vida, e é isso. Isso é ser mãe. Isso é ser mãe, isso é vida de mãe. Isso é vida de mãe, né? Faz parte. Isso mesmo. Ai, foi muito gostoso. Eu queria agora que você falasse pro pessoal onde eles podem te encontrar, falar do seu curso. Obrigada. Então, eu tenho um Instagram, né, que é doutora.pamela.ramona. Lá eu estou divulgando cursos para fisioterapeutas que trabalham na área da obstetrícia. Né? A gente tem um curso que com oportunidade de acompanhar mulheres durante o trabalho de parto, dando toda essa assistência, orientações. Né? Mais importante que a menina dos meus olhos, né, que são mulheres do SUS, né, que são as que mais precisam, as que mais desconhecem essas informações. Então, a gente tem esse curso que é voltado para fisioterapeutas, né? Então, quem tiver interesse, né? Eu sou super acessível no Instagram, a Fabi também é. Gente, eu mando mensagem para ela, responde assim. Né? Então, eu sou super acessível no Instagram também. Então, eu queria agradecer a Fabi mais uma vez pela oportunidade, né? Então, eu fico à disposição no Instagram para quem tiver dúvida. Tem um WhatsApp lá profissional, mas eu estou sempre ajudando nas respostas à minha secretária também. Então, obrigada, Fabi. Obrigada. Foi um privilégio trabalhar com você durante toda a gestação. A Fabi é um amor. Ela é exatamente isso aqui, essa fofura, tá? Ela é um amor, tanto ela como o Leandro. E eu não conheço a Gigi ainda. Né? Não conheceu a Gigi. Só a pessoa que chutava minha mão. Vocês conheceram agora, né, a pessoinha que chutava minha mão. Eu queria te agradecer porque eu acho que falar sobre isso, né, pra muita gente que não tem, talvez, esse acesso ou não saiba de muita coisa que não é falado, né? Às vezes tem gente que engravida e nem sabe, a não ser que
vá pesquisar, vá a fundo. Mas sabia, eu posso falar uma coisa? Eu sei que a gente está finalizando. Esse projeto do curso, quando eu falo que eu levei justamente para dentro de uma maternidade pública para né, ter contato com as mulheres do SUS, isso é um plano que eu tenho muito, de levar a fisioterapia pélvica para o SUS. Porque é uma área muito privilegiada ainda, né? Porque para você ter acesso, você tem que ter condições do plano de saúde. Eu sei que muitos profissionais não aceitam plano de saúde, mas que trabalham com reembolso, mas tem um custo ali por trás. A gente sabe o quanto que a gravidez tem um custo, né? Sim. Roupinha de bebê, quarto de bebê, enfim, o mínimo para a criança nascer e ser bem recebida. Então, eu tenho uma vontade muito grande de levar a fisioterapia pélvica para o SUS, para que essas mulheres que não têm esse privilégio se conheçam, se cuidem, se tratem. Até porque a gente sabe que elas muitas vezes passam por um parto forçado, né? Sim. Então, assim, de onde querer não é poder. Então, enfim, eu acho que essa tua mensagem ela é sensacional. Então, espero muito que uma lei seja aprovada, né, de todo fisioterapeuta dentro das maternidades, independente de ser particular ou pública, venha o quanto antes. E quanto mais movimento a gente, né, conseguir fazer com o podcast, com pessoas que têm voz, né, consiga levar para o público, isso faz mais força ainda e faz o negócio acontecer. Sim. E até assim, no sentido de, até quem tem a oportunidade de, pelo plano e tal, às vezes não tem o conhecimento, nunca ouviu falar, não é muito falado, né? A gente pensa em, tá, então eu vou engravidar, tenho curso de gestante, tenho curso de amamentação, mas a gente nem lembra da parte de, vou fazer uma fisioterapia, ou a não ser que você tá tendo alguma dificuldade, e aí o médico te indique e tal. Mas ainda assim, não é todo médico, vai depender muito nova, ali. Né? É uma área nova. Mas é importante você ter o conhecimento que tem uma área, hoje mais do que nunca, super voltada para a nossa saúde, para a saúde da mulher. Né? Olha o quanto que a gente já ganhou, assim. E ainda assim acontecem algumas barbaridades na área quando a gente pensa em obstetrícia, né? Mas hoje a gente sabe que a gente tem a opção de buscar alguns profissionais diferenciados e que consiga realmente respeitar nossas decisões, né? Isso é muito bom. Nossa, dá uma paz, né? Dá uma paz. Saber que você vai receber o mínimo, que é o respeito, né? Sim. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio incrível, com muita informação. E, bom, vou deixar o contato dela aqui na tela ou na descrição também para quem está nos escutando. E é isso. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau.